Cara, eu fico muito animado quando eu vou gravar um vídeo desse, porque esse tipo de vídeo aqui, ele é completamente enviesado com a minha visão de mundo e ele é um bom filtro para o canal. Então eu sei que muitas pessoas vão assistir isso aqui, vão ficar extremamente putas e vão acabar saindo do canal. Então, uma hora ou outra eu tenho que fazer esse tipo de vídeo, porque quantidade não é muito importante nem relevante para mim. E sim, eu preciso de pessoas, que realmente gostam do meu conteúdo e pessoas que entendam, o meu estilo de vida e as coisas que eu quero passar. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre cristianismo. E, para quem não sabe, eu me tornei cristão recentemente. A maior parte da minha vida eu fui ateu e sempre contrário à fé cristã, mas, de um tempo para cá as coisas mudaram. E por que diabos as pessoas odeiam tanto a fé cristã? E qual o problema de ser cristão? Bom, eu refleti bastante sobre isso e anotei os principais tópicos que eu acho que todas as pessoas deveriam saber sobre esse assunto, desde o básico até algo muito avançado. E já vou dizendo que eu não sou uma especialidade, um especialista, não é minha especialidade falar sobre religião e sobre cristianismo, tá? Isso aqui é só minha visão de mundo. Você precisa entender, você que tá esperando o salvador da pátria, cara, eu não sou esse cara, eu sou apenas um cara gravando a tela do meu PC no meu quarto trancado. Eu sou só esse cara, tá? Eu não tenho uma resposta pra tudo. Isso aqui é só a minha visão de mundo. É só o que eu vejo da sociedade e também das coisas que eu estudo. Beleza? Eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas, ok? E muita gente, eu sei que muita gente já entendeu isso, me segue por causa da minha opinião mesmo, e é assim que tem que ser. Em momento algum nesse vídeo aqui, eu quero falar mal de outras crenças e de outras religiões. Eu só vou explicar a minha visão de mundo, tá bom? Sem querer ofender ninguém. Provavelmente muita gente vai se sentir ofendida, mas fazer o quê? Faz parte da vida. Se você passar a vida inteira só ouvindo o que você quer, vai ser muito difícil. O que é o cristianismo de fato? Primeira coisa, ser cristão é crer em Jesus Cristo, tá bom? Existem pessoas e doutrinas que acreditam no mesmo Deus que os cristãos, só que eles não acreditam em Jesus Cristo. Quando eu falo não acreditam em Jesus Cristo, não é que elas não acreditam que existiu uma pessoa chamada Jesus Cristo, porque você não acreditar nisso é impossível. Talvez essa seja a pessoa, o ser humano, eh, que existam mais relatos sobre ele na história da humanidade. Então, sim, Jesus Cristo existiu. O que as pessoas não acreditam é que ele seja o filho do Criador. Então, beleza. Existem diversas doutrinas cristãs. E aqui eu separei algumas, tá? Só por cima. Cara, não dá pra falar de todas. Seria um vídeo só sobre isso. Se você quer ver um vídeo sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Já recomendei várias vezes. O nome do canal é Teologia Ilustrada. Esse canal aqui é absurdo, uma didática impressionante e ele explica as coisas para pessoas extremamente leigas. E eu sou um desses, eu sou extremamente leigo nesse assunto. Eu comecei a estudar sobre esse assunto recentemente e esse é o meu canal favorito sobre esse tema, beleza? Mas vou explicar aqui rapidamente. Para você notar as diferenças, olha que louco. A gente tem aí duas bases principais que seriam católicos e protestantes. Dentro de católicos tem católicos romanos e ortodoxos, beleza? Protestantes a gente tem luterana, presbiteriana, batista, metodista e calvinista. Aqui, pessoal, entre uma e outra já existem diferenças absurdas, absurdas, tá? Ainda vou falar sobre isso, mas cara, é muita diferença. Aqui eu vou falar um pouco sobre a doutrina que mais se encaixa com a minha vida, a que eu decidi seguir, tá bom? Que é a batista. A doutrina batista, ela coloca as escrituras em primeiro lugar. Então, por exemplo, muitas vezes você vai achar um batista que ele não vai na igreja. Ele estuda em casa, ele estuda a Bíblia em casa. E muitos batistas são assim, porque a palavra de Deus, as escrituras estão em primeiro lugar acima de tudo. Outras igrejas não. Outras igrejas você vai encontrar templos maravilhosos com mármore e ouro para todo canto, porque eles consideram que o principal é estar em comunhão com as pessoas que também têm a mesma fé que eles. Certo? Então só aqui, só nesse trecho você já vê que existem diferenças brutais entre as doutrinas, e entre as igrejas.
certo? Quem não entende nada sobre o cristianismo, geralmente coloca tudo no mesmo balaio e boa. Toda mulher cristã usa saia, tem que colocar algum lenço para tapar o cabelo e etc e tal, mas não é bem assim, as coisas são bem diferentes, tá bom? Inclusive, falando um pouco mais sobre a igreja batista, que é a igreja que eu considero a minha igreja, né, apesar de não ir para a igreja, mas essa doutrina é a que mais parece com o meu estilo de vida, tem o caso de João Batista. Se você não sabe quem é, João Batista era primo de Jesus. E ele tem esse nome de Batista porque ele batizou Jesus. Esse cara, ele é muitas vezes descrito como um louco, um insano, e eu gosto muito dessa descrição dele, né, porque basicamente ele era o cara que falava as coisas que ninguém queria ouvir. E eu levo muito isso aqui pro canal, então normalmente vai ter muita gente nos comentários aí me xingando, falando mal, outras pessoas falando bem, criticando, mas é porque esse estilo de vida parece muito com o meu. Eu gosto de falar as coisas e entrar nos assuntos delicados que as pessoas não querem falar. E ele é mais ou menos esse cara, aquele cara que beira a insanidade, uma pessoa que foi muito importante na história. Então isso aqui é um pouquinho sobre a doutrina batista que é a minha. Tô explicando para vocês que até mesmo entre as igrejas protestantes a diferença é brutal. E aqui entra o primeiro erro. Qual que é o primeiro erro nesse assunto todo sobre cristianismo e o ódio ao cristianismo? Não dá para tratar pessoas diferentes como iguais, ok? Exemplo disso, alguns católicos rezam para intercessores, que são santos. Então existe um intermédio entre o católico e Deus. E olha que loucura. Os protestantes oram diretamente para Deus em nome de Jesus. Olha a diferença disso. Isso aqui é uma diferença tão brutal que para alguns protestantes, os santos dos católicos são figuras pagãs. E o que é uma figura pagã? Uma figura pagã é você idolatrar outras coisas que não é o verdadeiro Deus. Isso aqui é só para você ter uma noção de que, mesmo dentro das crenças cristãs, existem muitas diferenças. Muitas diferenças. Então a gente sempre vai achar, tenho até um post do Reddit aqui, o cara falando, eu tenho um ódio crescente de pessoas que acreditam no Deus cristão. Tá, mas aí o cara ele teve uma experiência com um tipo de pessoa que acredita no Deus cristão. Aí vamos supor que essa pessoa era um protestante. O que diabos os outros católicos, o que diabos os outros católicos do convívio desse cara têm culpa de aquela outra pessoa que também acredita no Deus cristão, sendo que são totalmente diferentes. Vocês têm noção disso? Então isso aqui é um exemplo de como as pessoas, elas são simplistas, elas analisam coisas de maneira simples. Coloca todo mundo no mesmo balaio e é isso aí. E isso é um erro, beleza? Isso é um erro normalmente cometido por quem está aprendendo ou estudando ou não tem tanta vivência assim. Bom, outras diferenças. Algumas denominações protestantes são socialistas. Protestantes e católicas. Elas são socialistas. Então tem aquela coisa de Jesus dividia o pão com os pobres. Tem também aquela questão de que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus e etc. Então, muita gente acha que Jesus era socialista, enquanto outras crenças são libertárias. Tem uma passagem em Gênesis que fala: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. E o que que isso quer dizer? Basicamente, muitas pessoas consideram que essa frase diz que você tem que trabalhar para comprar o seu pão. Nesse caso, é algo mais libertário. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Pessoas que sobrevivem do Bolsa Família, elas estão se alimentando com o suor do rosto de outra pessoa. Ou seja, isso aqui é totalmente antissocialismo. Está na própria escritura, está no próprio Gênesis. E aqui a gente não está falando de doação, de uma boa fé. Não, aqui a gente está falando basicamente de impostos. E a Bíblia é cheia de falar sobre impostos e as pessoas leem aquilo e cada uma interpreta de uma maneira diferente. Então você vê que, mesmo dentro do cristianismo, existem várias vertentes diferentes. Bom, então vamos lá. E quais são os motivos desse ódio? Por que que as pessoas odeiam especialmente cristãos? A primeira coisa, a resiliência. Muitas pessoas, inclusive eu, odiava cristãos porque eles são extremamente resilientes. Então pensa,
passando aqui a minha história para vocês. Morava na periferia de São Paulo, extremamente pobre, uma vida extremamente pobre. A gente não tinha condição de nada, só que eu queria resolver as coisas e minha mãe sempre tinha uma perspectiva de melhora, e a minha perspectiva era sempre de piora. Então eu achava que as coisas iriam piorar, ia dar tudo errado e etc e tal. E a vida mostrou que ela estava com toda a razão. Não só a minha vida melhorou, a dela também, e hoje em dia eu vejo que eu só fui um babaca o tempo inteiro, certo? Então muita gente odeia cristão pela resiliência dele. E queira ou não, Jesus Cristo, ele passa essa imagem de um cara resiliente, de um cara que aguenta muita dor, aguenta muito sofrimento, porque é a história dele. E quem tá de fora não tem essa noção. E tá tudo certo, normal aqui. Bom, depois as doutrinas. Então tem muita gente que, eu não sou cristão porque eu gosto de sair sexta-feira à noite e os cristãos que eu conheço não fazem isso. Então, obviamente, se eu gosto muito de fazer isso, eu também não vou fazer. E aí a pessoa acaba odiando os cristãos. Ou sei lá, teve um relacionamento com uma pessoa que não era cristã, aí a pessoa se tornou cristã e o relacionamento deu errado. Então, existem N motivos, que não só são motivos para porque as pessoas odeiam cristãos, mas são motivos porque as pessoas odeiam qualquer tipo de coisa. Outro exemplo, política. Falar que todo mundo que é cristão é de direita. Obviamente, se você odeia a direita e se você é muito polarizado, você vai odiar cristão também de tabela. Outra coisa é em relação à corrupção. Existem igrejas que são corruptas, existem pastores, padres que são corruptos, criminosos. Sim, isso existe, mas eu até marquei aqui com um asterisco, por quê? Porque corrupção existe para todo lado, tem corrupção na política, no futebol, na televisão e etc. Então falar que, eu odeio a igreja porque a igreja é criminosa, ela é corrupta, ela rouba dos pobres, ela rouba de sei lá quem. Isso é mentira porque ladrão, bandido, corrupto existe em todo lugar. Então você só tá pegando aí um exemplo e tá tomando aquilo como se fosse geral. Mas sim, muitas pessoas odeiam por causa disso. Então aí você vai achar um monte de explicação por que as pessoas odeiam cristãos. Só que eh, tem também a questão religiosa. As religiões se odeiam entre si. Então, um exemplo aqui, você pode assistir depois esse debate. Cristãos odeiam judeus e judeus odeiam cristãos. Não são todos? Não, mas existe isso. É normal, certo? Então, existe aquela parada de tolerância religiosa, muita gente não tem tolerância religiosa, então acontece isso. Inclusive com cristãos, odeiam outras religiões. Agora eu vou te dar um exemplo do que não é intolerância religiosa. Um exemplo disso é o paganismo cristão. Não que exista um paganismo cristão, mas o paganismo que é descrito na Bíblia. O que é paganismo? É quando você adora outros deuses que não o Criador bíblico. Um exemplo de paganismo seriam religiões de matrizes africanas. Isso é paganismo? Para o cara que é de religião de matriz africana, não. Para o cristão, qualquer entidade religiosa que não seja o Criador, o verdadeiro Deus, para ele, todas são paganismo. Então, olha que loucura. Lembra que eu te falei? Os católicos, eles têm intercessores. Então, você vai ver um católico rezando para não sei quem, que é um santo, um são de alguma coisa. Para alguns cristãos, isso já é paganismo. Ok? Isso já é paganismo. E aqui a gente tem a intolerância religiosa, que é não só quando cristãos e outras religiões odeiam a pessoa por ser pagão ou por odiar outra religião, tá? Então, por exemplo, eu, Lucas, eu sou cristão, eu acredito em um único Deus, o Criador do universo. Só que eu não ataco quem é de religião de matriz africana. Não, eu só por exemplo, se eu tô com um cristão, eu só falo: "Pô, isso é paganismo". Aí o outro cristão que tá do meu lado fala: é paganismo". Só que a gente vive a nossa vida, não vai incomodar a vida do cara. Pelo contrário, se o cara precisar de ajuda, você vai e ajuda, certo? Só que a gente entende que aquilo é paganismo. Isso é você ser tolerante com a religião alheia. E o que as pessoas não têm hoje em dia é tolerância, principalmente com cristãos. Só o cristianismo é odiado? Não. Muitas crenças são odiadas. Então isso aqui não é verdade, tá? Se tem algum pastor, alguém que fala de religião falando que só o cristianismo é odiado, isso é mentira.
Várias crenças são odiadas, inclusive por cristãos. Só que o cristianismo não é odiado de uma forma orgânica. Então, tem muito a questão de tipo assim, tem uma senhorinha que ela é católica ou protestante e ela odeia a religião da Umbanda, Candomblé e etc. Isso é uma coisa orgânica, tá bom? É a experiência de vida dela que conta nessa decisão. Então tem muita gente também que odeia o cristianismo por causa de vivências, como eu disse, por causa de experiências, etc. Isso é um ódio de maneira orgânica, por algum acaso, alguma coisa que aconteceu na vida daquela pessoa e ela pegou um ódio daquilo, por causa de uma experiência, de um relacionamento que ela teve, etc. Isso é orgânico. Mas a gente sabe que o cristianismo não é odiado de forma orgânica. Existe um movimento que é para destruir a fé cristã. Movimento esse que você encontra na mídia, na TV, no YouTube, nas revistas, no Google, em qualquer lugar. Você encontra sim um movimento focado em destruir a fé cristã. Acima de todas as outras, tá bom? Você não vê um movimento focado contra a Umbanda. Inclusive no Brasil, há uns anos atrás, passaram uma lei que diz que religião de matriz africana e medicina tradicional chinesa podem fazer parte do SUS como terapias de apoio. Ou seja, o próprio Estado, ele promove outras religiões e a cristã não. A cristã fica sempre excluída, fica sempre de fora. Pelo contrário, eu ainda vou falar nesse vídeo de que não só o Estado promove outras religiões, como ele também promove o fim do cristianismo através de leis. Mas antes de falar disso, o que o cristão tem que entender nessa hora? Que isso não é novo, tá bom? Movimentos para destruir a fé e o cristianismo não são novos e isso nunca vai acabar. Tem uma passagem que diz: Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Isso está na própria escritura, tá bom? E qual é a novidade disso? Você que é cristão, por que que você está revoltado? Por que que você está puto com isso? Sendo que seguir Jesus Cristo já é colocar um alvo imenso nas suas costas. Já faz parte. Isso já faz parte. Então, só para mostrar aqui para vocês, todos os discípulos de Jesus sofreram, todos ao longo da história inteira. Quanto mais visibilidade, quanto mais você espalha a palavra do cristianismo, mais você será atacado. Se você tem dúvida, para agora esse vídeo e tenta procurar um comentário aqui de uma pessoa que nem assistiu o vídeo inteiro e comentou algo relacionado a problemas do cristianismo ou como isso é ruim. A pessoa vai mostrar ao vivo para você o que eu tô falando, tá bom? Que sim, você declarar que você é cristão é colocar um alvo nas suas costas. Voltando, o segundo erro, achar que essa perseguição aos cristãos é anormal. Não, isso não é anormal, isso é normal, tá? Isso faz parte. A perseguição aumenta a fé cristã, pois claramente as pessoas conseguem notar que existe uma injustiça contra os cristãos. Eu mesmo fui um desses. Antes de eu me tornar cristão, eu ficava reparando em como existe injustiça pro lado dos cristãos. Então, graças a Deus, se tem uma coisa que eu sempre tive discernimento na minha vida, foi em relação à justiça. Independente, eu fui de esquerda por muito tempo, eu fui ateu, mas eu sempre fui um cara justo. Sempre fui um cara justo. E o que me aproximou do cristianismo foi ver que existe uma injustiça tremenda com o cristianismo. E aqui, nós encontramos o porquê que as pessoas se tornam cristãs. Muitos se tornam cristãos pela dor, tá? Então a pessoa sofreu muito, teve muita experiência ruim e etc. E refletiu sobre a vida, encontrou alguém, explicou a palavra de Jesus e a pessoa entendeu que o sofrimento da sua vida não importa, porque as pessoas já nascem puras, porque a gente já nasce no pecado. O que tem nesse plano não é do nosso interesse, certo? E quando você entende isso, você tem mais tendência a se aproximar de Deus, ver que você não controla todos os fatores da sua vida, que muitas coisas acontecem na sua vida
por causa dos seus pais ou dos seus avós e etc. Ou simplesmente porque existe a maldade no mundo, a maldade que uma pessoa tem de prejudicar a sua vida. Isso existe, cara. Então muitas pessoas chegam no cristianismo pela dor. Outras pessoas chegam por experiências. Então a pessoa tem uma experiência sobrenatural e a partir daquele momento ela se torna cristã. Outros, que foi o meu caso também, muito pela injustiça, de observar a realidade e ver que o que me dizem é diferente do que eu vejo. E aqui é o principal motivo de eu ter criado esse canal. O que me dizem é diferente do que eu estou vendo. E também tem os cristãos que têm o ensinamento de berço, então já tem uma família cristã e etc e tal. Mas ninguém nasce cristão. Uma curiosidade sobre isso é que o ódio sempre te leva para longe do cristianismo. Então, o tema desse vídeo, por que as pessoas odeiam o cristianismo? Bom, uma coisa é fato: o ódio te leva para longe do cristianismo. E eu vou te mostrar da seguinte forma: ninguém vira cristão porque odeia alguém. Então, tem aquela tem a máxima: odeio esse ateu, vou virar cristão. Odeio esse cara que pratica o candomblé, agora eu vou virar cristão. Não, isso não existe, ninguém vira cristão assim. Você só vira cristão pelo amor, você não vira cristão pelo ódio. Já o contrário existe. As pessoas, eu sou ateu porque eu odeio aquele cristão. Isso existe. Então isso aqui é uma curiosidade que poucas pessoas reparam. Só que você não chega no cristianismo pelo ódio, ok? Qual a finalidade dos ataques? Por que os cristãos são tão atacados? E por que querem destruir o cristianismo? A meta é ridicularizar, polarizar e destruir o cristianismo. Como? Taxa de natalidade. Tudo se resume a isso, pessoal. Taxa de natalidade. E você vai entender isso no final. Todas as iniciativas que políticos, big techs, grandes empresários tomam é para redução populacional. Você consegue ver claramente um movimento de todas as autoridades que estão presentes no Estado, nas empresas e etc., que todas essas iniciativas são para reduzir a população. Então, separei aqui brevemente uma lista que eu fiz em 1 minuto. Feminismo reduz a taxa de natalidade. Aborto reduz a taxa de natalidade. Destruição da masculinidade reduz a taxa de natalidade. Transição de gênero reduz a taxa de natalidade. Imigração e violência também reduz a taxa de natalidade. Protecionismo estatal também reduz a taxa de. Cara, vai ter coisa aqui que você não vai entender, mas você precisa assistir meus outros vídeos. Lucas, como o protecionismo estatal diminui a taxa de natalidade? Simples, você não consegue abrir uma empresa porque a burocracia é tão grande que você é obrigado a virar um CLT ou um funcionário público. Ou seja, você não consegue prosperar, você vai ter sempre a mesma base salarial e você não vai ter condição de ter uma família. Ok? Ah, Lucas, mas tem funcionário público que tem 2 filhos. Beleza, mas no passado, o cara trabalhando na iniciativa privada, construindo automóvel, pro Ford, ele tinha 20. Eu exagerei um pouco, mas sei lá, ele tinha 5. Então, sim, o protecionismo estatal influencia na taxa de natalidade. Outra coisa, impressão de moeda fiduciária. Novamente, se você não assiste meu canal, sinto muito. Mas um resumo: se o governo começa a imprimir dinheiro, o dinheiro que você tem guardado vale menos. Se ele vale menos, diminui seu poder de compra. Se o seu poder de compra é baixo, como que você vai manter uma família? Como que você vai ter um filho? Não vai dar. Outra coisa, libertinagem sexual e fim da propriedade privada. Se você hoje em dia não consegue nem ter casa, quem dirá ter um filho? Seria loucura. Bom, tudo isso, tudo isso só diminui a taxa de natalidade. Menos pessoas nascendo. E aqui a gente chega no cerne da questão, a gente chega no nosso resultado final, que é o quê? Por que as pessoas odeiam o cristianismo? E aqui a resposta é bem clara. Nada atrapalha mais os planos do diabo do que um cristão com uma família numerosa. É por isso que o cristianismo é ridicularizado, é atacado. Existe a cultura do anticristianismo. Por quê? Porque existe um inimigo, existe um mal. E o que o mal quer? Quer que existam menos soldados do outro lado. Isso é
óbvio. Tá, não é tão óbvio assim, eu demorei para chegar nessa conclusão. Mas é exatamente isso. Todas as leis que são tomadas, todos os movimentos levam a crer que o plano da entidade maligna é acabar com o número de cristãos. Vou dar aqui um exemplo. Eu, que sou um cara limitado pra caramba, sou um cara no quarto gravando o vídeo da tela do computador. Pensa, eu. Imagina que eu tenho 2 filhos, fora o tanto de seguidor que eu já tenho que não era cristão e virou cristão, tá. Imagina que eu tenho 2 filhos, e cada um dos meus filhos tem mais 2 filhos. Com certeza, se eles seguirem tudo que eu ensinar, eu vou causar alguns problemas para o sistema, pela maneira com que eu penso, certo? Agora pensa que eu tenho 10.000 alunos, eu tenho 10.000 alunos aqui. Imagina que 10.000 alunos, cada um desses 10.000 alunos, incluindo você, tenha mais 2 filhos. E você propaga as mesmas ideias de cristianismo que eu propago. Você vê que o rombo que a gente vai fazer no Estado é bem maior? Você consegue notar isso? Então, se o Estado consegue te impedir de ter filhos, se o Estado consegue impedir o Lucas de ter filhos, é bom para ele, porque é menos pessoa lá na frente para contestar o trabalho dele, para contestar o sistema. Vocês conseguem entender isso? Vocês chegam à mesma conclusão que eu? Ou vocês acham que tem algum outro motivo? Eu acho que esse é o motivo principal. Eu fiz um vídeo também falando sobre as Big Techs, e naquele vídeo eu não chegava a conclusão nenhuma naquela época. Você pode procurar o vídeo aí. Eu falava sobre a cultura woke e a Disney. Naquele vídeo eu não cheguei. Tá até aqui no canal, é um dos vídeos menos vistos aqui do canal. Naquele vídeo eu não cheguei a conclusão nenhuma. Por quê? Porque os caras, eles têm dinheiro, eles têm poder, eles têm tudo. Os caras têm tudo. E mesmo assim, eles apoiam a cultura woke. Eles financiam isso com todas as forças. Os filmes flopam, dá tudo errado, e eles continuam gastando milhares de dólares em pautas anticonservadoras. E quando a gente pega os cálculos, os caras tomam um prejuízo do caramba. Eles tomam um prejuízo do caramba, eles são criticados pela mídia e etc. Só que eles continuam fazendo. Então, não é dinheiro, não é poder. Eles querem reduzir a população. E eles vão gastar o que tiver que gastar, eles vão empurrar essas pautas até o fim. Esse é o objetivo. 4 meses atrás, eu não consegui chegar nessa conclusão, mas no vídeo de agora eu consegui chegar. Inclusive, se você assistiu aquele vídeo, deixa eu ver. Aquele vídeo, ó, 2.000 visualizações. Se você é um dos caras que assistiu naquela época, ó, tamo junto aí, viu? O canal não tinha nem inscritos direito, mas tamo junto aí. É basicamente isso, pessoal. Se você é cristão, acostume-se, é isso o que eles querem. Eles querem minar sua confiança, eh, zombar das suas crenças para que você não tenha filhos. E eles vão investir pesado em cultura, entretenimento, eles vão investir também em manipular as leis que existem, manipular todo o sistema para que você não tenha filhos. E aqui, presta bem atenção, eu não tô falando que você tem que ter filhos. Ah, Lucas, vou vencer o sistema, vou ter 10 filhos. Não, eu não tô falando isso. Eu só tô falando que nada atrapalha mais os planos do diabo do que um cristão com uma família numerosa. Imagina você colocando 10 pessoas iguais a você no mundo. Você é capaz de causar um grande estrago no sistema, certo? Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo que vocês tanto pediram sobre o ódio ao cristianismo. Espero que vocês tenham gostado. E, cara, você não precisa concordar comigo nas coisas que eu falo. Mas se de alguma forma você refletiu sobre algum ponto do que eu falei aqui, já tá ótimo. Já tá ótimo, porque às vezes é o que eu sempre falo, é uma sementinha que lá no futuro vai fazer sentido. Pode não fazer hoje, mas lá no futuro pode fazer sentido. E você vai lembrar desse vídeo, certo? Bom, pessoal, lembre-se, tem alguns assuntos que eu não posso tocar aqui no YouTube, então tem que ficar tentando falar coisas diferentes e etc. Eu tô criando a nossa comunidade, local fechado, tá bom?
e lá a gente vai poder falar de qualquer assunto sem restrição, com as palavras que a gente quiser. Vai ser um local onde eu posso interagir diretamente com vocês e, bom, a questão agora é só esperar, mas a gente vai ter sim esse espaço para estar trocando essa ideia e não vai demorar muito, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.